Bem, meus companheiros e companheiras, os dados que o companheiro Camilo mostrou no PowerPoint demonstra que o Brasil, durante muito tempo, não teve nenhuma responsabilidade de cuidar da educação desse país. Se a gente for olhar a linha do tempo, esse país tem 525 anos de descoberta e esse país só tem praticamente 105 anos da sua primeira Universidade Federal, atrás de todos os países da América Latina. É importante lembrar que em 1920, quando nós criamos a nossa primeira Universidade Federal, a chamada Universidade Brasil, que se pegou um monte de faculdade que existia no Brasil e se criou a Universidade Brasil porque o rei vinha de Bruxelas para visitar o Brasil e um rei tinha que receber título de doutor honoris causa. Então se criou a universidade pensando em dar um título para o rei e não pensando na educação do povo brasileiro. E eu de vez em quando fico me perguntando por que tanto menosprezo a educação desse país. Por que tanto menosprezo na formação do nosso povo? Por que tanto menosprezo quando a elite brasileira sabia que nenhum país do mundo iria se desenvolver sem que antes tivesse investimento na formação do nosso povo? É a formação intelectual do nosso povo, a nossa formação profissional, que faz com que o país possa crescer economicamente, que faz com que o nosso país possa crescer culturalmente, que faz com que o nosso país possa ter competitividade e qualidade nas coisas que ele faz. Fora disso, nós seremos um país que nunca seremos levados em conta. E é por isso que eu acho muito estranho e queria que vocês compreendessem que quem está falando tudo isso é um cidadão brasileiro que não tem diploma universitário e que possivelmente de todos que estão aqui seja o que menos frequentou um banco de escola. O que menos frequentou. Eu tenho certeza que até os companheiros da televisão, estão lá atrás da imprensa, certamente estudaram mais do que eu. Eu, depois de estudar só quarto ano do ensino fundamental naquele tempo, porque depois você tinha que fazer o ginásio, eu fui fazer um curso no Senai para aprender uma profissão e me tornar torneiro mecânico. E é exatamente por essa razão que eu tenho uma obsessão pela educação. É porque eu não tive chance e porque não tive um diploma primário que eu tenho uma obsessão que os advogados, os médicos, os empresários que foram ministros e foram governantes desse país não tiveram. Porque certamente eles já tinham se formado e certamente os donos de engenho mandavam os seus filhos estudar na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal. Então a educação do povo não era necessária porque o povo tinha que cortar cana, tinha que carpinar, tinha que colher café, que era o que a gente fazia até metade do século passado. Então, para que formar esse povo? E eu, então, tomei uma decisão de que era importante a gente cuidar da educação nesse país, senão a gente não saía do limbo em que a gente se encontrava. Tive sorte de ter, até antes do Camilo, o melhor ministro da Educação do Brasil, que foi o companheiro Fernando Haddad, e o companheiro Camilo entrou com a missão de que ele teria que ser melhor do que o Haddad, portanto, teria que fazer mais. Essa é a tarefa dele. Era como se a gente encontrasse alguém para jogar mais do que o Messi, para jogar mais do que o Maradona, para jogar mais do que o Pelé. E nós temos que encontrar. E você tem mais 2 anos para provar que você tem condição de fazer isso. Veja, e quando o companheiro Camilo botou aqueles dados da quantidade de gente que não tirou diploma,
da quantidade de evasão escolar, da quantidade de desinteresses pela educação nesse país, nós temos que procurar de quem é a culpa. Eu, pela minha pouca idade, eu discuti muito nesse país sobre a questão dos educadores do país, Heleno. Eu discuti muito o problema da alfabetização e era impressionante a quantidade de ideias que se tinha nesse país, a quantidade de fórmula mágica como é que a gente ia alfabetizar esse país, e a disputa entre nós era tanta que a gente acabou não alfabetizando e acabou piorando o aprendizado da molecada até o segundo ou terceiro ano de escola. Porque a Covid, ela trouxe uma fotografia mais contundente para nós. Mas nós já sabíamos pela Prova Brasil que quando eu cheguei aqui no governo em 2003, era uma amostragem de 400 mil alunos que a gente fazia, e nós resolvemos decidir fazer a Prova Brasil com todo mundo, porque não é possível que a gente não tenha preocupação de medir se as pessoas estão aprendendo ou não. Uma vez um intelectual importante no Brasil me disse uma coisa. Numa palestra ele me disse o seguinte: ô Lula, quando a gente está falando uma coisa e a pessoa que está nos ouvindo não aprendeu, é porque a pessoa é burra. Mas se a gente continua falando pela segunda vez e a pessoa ainda não aprendeu, a pessoa continua burra. Mas se na terceira vez a gente falar e a pessoa não aprendeu, burro é quem está falando, porque não se pode conceber alguém falar 3 vezes e não se fazer entender por quem está ouvindo. Essa é uma coisa muito extraordinária, porque no Brasil nós já tivemos muita discussão, Camilo, possivelmente você não era nascido, se a gente deveria fazer prova para medir se o aluno estava aprendendo por mês, por semestre, por bimestre, se a gente deveria no final do ano fazer prova para saber se ele passou de um ano para o outro. Isso era uma discussão enfervescida aqui no Brasil, e tinha gente que achava que a gente não tinha que medir nada, a gente tinha que passar a criança direto, sem saber se a criança estava aprendendo ou não. O resultado é que nós estamos colhendo esse país que você mostrou. Esse é o dado correto. E por isso é que nós tomamos a decisão, num convênio com quase 5.600 prefeitos, de que nós queremos chegar até 2030 com no mínimo 80% das crianças brasileiras até o 2º ano de escola alfabetizado. Não é um compromisso do ministro da Educação, não é um compromisso só do presidente da República, é um compromisso da sociedade brasileira, é um compromisso de todos nós. Inclusive, é um compromisso da UNE. Ao invés de vocês irem para a rua, sabe, pedindo conquista, pedindo coisa, seria muito importante que vocês tivessem com bandeira, entrar na sala de aula para saber se as crianças estão aprendendo. É importante que a gente medisse, porque tem uma coisa, Camilo, muito engraçado. Uma criança que tem um pai ou uma mãe com uma certa formação, sabe, que consegue fazer a tarefa de casa da criança, ensinando a criança, é uma coisa. E os milhões que não têm a mãe e o pai com nenhuma qualidade de aprendizado e que tem uma lição, uma tarefa de casa e ele não tem quem ajude ele? Quem é que vai cuidar desse menino? Quem é que vai ensinar essa criança? E ele vai passando semanas e semanas e semanas sem que haja um auxílio. No tempo do Haddad a gente discutia contratar o professor para que ele só cuidasse disso. Se a criança não estivesse bem, ele tinha que ir para uma sala especial para ele poder avançar na educação. Porque senão as pessoas não aprendem. Então o professor, além da grandeza que o Camilo falou, além da grandeza da música, é importante que a gente, ao terminar uma aula, a gente pergunte se as pessoas que estavam ouvindo aprenderam o que a gente falou. Porque pode ser que tenha 1 ou 2 ou 3 que não entenderam. E se não entender aquela aula, não entenderá a segunda. E se não entender a segunda, não entenderá a terceira. Aí essa criança passa a ser uma criança um pouco atrasada diante dos outros. Então, quem é que vai tomar conta disso se o governo não colocar recursos para incentivar, inclusive, as pessoas a serem professores? Porque era muito bonito quando professora era motivo de música, ou professor.
Mas hoje, quem dá aula na periferia das grandes metrópoles desse país sabe que ser professor é um risco. Ser professor é um risco. Espera ônibus tarde da noite, pega ônibus de manhã lotado, chegar na escola sabendo que as crianças estão com preocupação, muitos nem tomaram café em casa. E às vezes menino com violência, menino que sai de casa, sabe, brigado com a mãe porque não comeu, porque não sei lá, e vai tentar jogar sua raiva, sabe, na professora e no professor. Então, se a gente não motivar que professor e professora seja uma profissão, sabe, eu diria, promissora, uma profissão que dê a eles a certeza de que eles estão trabalhando em benefício das pessoas e que o Estado poderá ajudá-la através do município, através do próprio Estado, de que esse professor não vai ser molestado, não vai apanhar. Então, essas coisas que nós temos que cuidar e que nós estamos fazendo aqui. Eu acho, Camilo, que o que você anunciou hoje, mais o pé de meia, porque muita gente entendeu o pé de meia como gasto. Muita gente entendeu como gasto. Esse Lula só sabe gastar dinheiro com pobre. Não é gastar dinheiro com pobre, não. Eu gostaria que ninguém fosse pobre. Eu gostaria que ninguém precisasse dessa ajuda. Mas como é que pode um presidente da República, o ministro da Educação, ficar passivo quando a gente vê que 500 mil crianças, meninas e meninos, é obrigado a deixar a escola para tentar ajudar no orçamento da família? O que é que vai ser? Daqui 10 anos, o dinheiro que a gente economizou para não fazer o pé de meia, a gente está construindo cadeia. Está construindo cela para prender esses meninos, ou está vendo eles envolvidos no narcotráfico, ou está vendo eles viciados na crack, ou está vendo eles fazendo alguma coisa desencaminhado, porque é isso que vai acontecer com quem não tem expectativa de futuro. Porque é a expectativa de futuro que faz a gente caminhar, que faz a gente dar os primeiros passos. E é isso que nós fizemos quando criamos o pé de meia. E como estamos criando agora o pé de meia para os professores, é porque a gente não quer que os professores sejam aquela pessoa mais desqualificada da prova do Enem. A gente quer que sejam os melhores. A gente quer que sejam os melhores e por isso é que nós temos que pensar muito no salário dos professores, porque a gente não pode elogiar professor e na época de pagar o salário a gente paga uma merreca para o professor, como se ele fosse a última coisa do mundo. Eu lembro que quando nós criamos os pisos dos professores, teve vários governadores que não quiseram pagar, que acharam que a gente estava quebrando os estados. E era um piso salarial pequeno. Ou seja, como é que as pessoas... Eu lembro que no governo, me parece que no governo Geisel, tinha um ministro gaúcho chamado Arnaldo da Costa Prieto, ministro do Trabalho. Eu lembro que esse ministro mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional, proibindo o professor de fazer greve, proibindo frentista de posto de gasolina fazer greve e proibindo bancário de fazer greve. Eu pedi licença do sindicato porque ele ameaçou caçar quem viesse trabalhar contra e eu vim para Brasília para trabalhar contra. E eu dizia, ministro, se o senhor quer que professores não façam greve, paga um salário mais decente. Se o senhor quer que frentista não faça greve, paga um salário mais decente. Se você quer que um bancário não faça greve, paga um salário mais decente. Agora mesmo nós estamos vendo muita gente dizer, os trabalhadores não querem trabalhar mais com a carteira assinada em vários lugares do Brasil. Aí você pergunta para o cara que fala isso, quanto é que você paga? 1.900. Paga um pouco mais, pô. Paga um pouco mais para ver se o cara não vai trabalhar. Ou eles acham que as pessoas se conformam em ficar ganhando Bolsa Família? Não, as pessoas, se tiverem uma oportunidade boa, em emprego razoável, as pessoas vão trabalhar. Ninguém quer viver de salário, auxílio-desemprego ou Bolsa Família. O pobre também tem orgulho.
Ele não gosta de... Eu tinha vergonha quando eu estudava, eu recebia caderno era uma bolsa do Estado. A gente pegava livro da Caixa. Era um caderno que não tinha aquele aspiral. Era o mais michuruco. E eu só pegava aquele. Eu não me achava legal com aquele caderno. Eu gostaria de arrancar uma folha sem estragar o caderno. Mas eu não tinha. Então, as pessoas mais humildes não gostam de viver de favor. Ele vive porque não tem. Eu digo sempre o seguinte: ninguém é peão porque quer. Ninguém não tem profissão porque quer. Ninguém ganha pouco porque quer. Se as pessoas pudessem, todo mundo seria melhor, todo mundo ganharia melhor, todo mundo comeria melhor, todo mundo se vestiria melhor, todo mundo estudaria melhor. E para estudar melhor, meu caro Camilo, a escola tem que ser atrativa. A criança, quando levanta de manhã, ela não pode imaginar que ela vai para o sofrimento na escola. Ela tem que ter na cabeça que ela vai para um lugar extraordinário, vai encontrar uma professora e um professor alegre, que vão cuidar dele, que vão, às vezes, fazer o carinho que ele não recebe na casa dele. É isso que motiva uma criança para a escola. E é por isso que a gente quer que as pessoas não desistam de ser professores. Por isso que nós estamos dando esse incentivo para qualificar melhor as pessoas. Por isso, gente, eu estou um otimista inveterado.